Ok, vamos lá. É bem rapidinho isso aqui, bem fácil, bem easy. Primeiro, vamos falar rapidinho, vou passar por isso aqui rapidinho, sobre a diferença de... Opa, perdão. A diferença de necrose para apoptose. Peraí. Bom, a necrose, ela não é planejada. O corpo não planeja que aconteça uma morte celular por necrose. Então, todas as necroses, elas vão ter como consequência uma resposta inflamatória e ela vai ser sempre patológica, porque não é nosso corpo que faz com que essas células morram. E normalmente ela ocorre por causa da digestão por macrófagos das células que morreram, ou também, eu não coloquei aqui, mas também quando alguma célula morre, a célula está aqui, a célula aqui, na necrose há a destruição da membrana celular. Então, vamos colocar umas organelas aqui, e essa aqui é a nossa célula. Quando ela morre por apoptose, quando ela morre por necrose, a membrana dela é rompida. E essas organelas vão sair. Elas vão ir para fora e sair e ficar no meio ali. E algumas dessas organelas são os lisossomos, que nesse caso é isso aí, essas bolinhas que eu fiz aqui. São os lisossomos. E esses lisossomos que eles saem, isso aqui é outra célula, isso aqui é outra célula. E esses lisossomos, eles vão lá e vão começar a degradar as outras células, que não tem nada a ver com a história. Então isso é uma necrose. Okay. Então, e isso sempre vai gerar o processo inflamatório. E é isso, e é sempre patológico. Bom, agora, deixa eu apagar isso aqui. Calma aí. Pronto. E agora a apoptose. A apoptose, diferentemente da necrose, ela é programada, ou seja, o nosso corpo ele programa a morte celular, a morte da célula. Ela não ocorre inflamação nunca na apoptose, porque nosso corpo já sabe que a célula vai morrer porque a gente quer. Então não vai ter inflamação. Às vezes é patológico, mas normalmente não é patológico, mas pode vir a se tornar patológico. Acontece a liberação, para a apoptose acontecer, você precisa da liberação de fatores mitocondriais, que já vou explicar. E isso aqui é importante, a membrana celular ela fica intacta. Por a membrana estar intacta, é um motivo direto de não ocorrer a inflamação, porque a célula vai estar aqui, isso aqui é uma célula, ela vai morrer por apoptose. Pronto, ela morreu. E aí vai vir, por exemplo, um macrófago, esse aqui é um macrófago, e ele vai comer a célula que morreu. E aí, nossa senhora. E aí, pronto, que a célula que morreu está aqui dentro. Então, por isso que não gera inflamação, porque não há rompimento de membrana e é uma morte programada. Excluir. Pronto, então essa é a diferença de necrose para apoptose. Agora, falando da apoptose. A apoptose ela pode ocorrer de duas maneiras. De maneira intrínseca, pela via intrínseca. Pronto. Ela pode ocorrer pela via intrínseca e pela via extrínseca. Primeiro eu vou falar da via intrínseca. Bom, a via intrínseca ela é a partir de fatores. Calma aí. Pronto. Ela ocorre a partir de moléculas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas. O que são essas moléculas? Nas pró-apoptóticas, as moléculas pró-apoptóticas, as mais importantes são a BAX e a BAC. O que elas fazem? Elas estimulam que ocorra a apoptose, que elas são pró-apoptóticas. Já a BCL2 e a BCL-XL são anti-apoptóticas, ou seja, elas inibem a apoptose de acontecer. Aqui, ó, inibe e estimula. Então, por exemplo, a BAX e a BAC, quando elas estão ativas e as moléculas anti-apoptóticas estão inativas, o BAX e o BAC vai na mitocôndria e vai fazer com que ela libere o citocromo C. Então, na mitocôndria, a gente tem uma molequinha chamada de citocromo C. E quando
as moléculas BAC e BACs vão na mitocôndria e se conectam a ela, a mitocôndria libera uma proteína, quer dizer, uma molécula chamada citocromo C. O que esse citocromo C vai fazer? Ele vai ativar as denominadas caspases. As caspases são elas que fazem propriamente a apoptose propriamente dita. Então, as caspases, elas vão se ligar umas às outras, caspase sei lá o que, vai se ligar sei lá o que, se ligar sei lá o que, sei lá o que. E aí vai acontecer a morte celular. Então, resumidamente, vamos voltar aqui. Então, quando a BAC e a BAC estão ativas e essas aqui estão inativas, vai induzir na morte celular. Como? Eles vão se ligar na mitocôndria, dentro da célula, na mitocôndria, e a mitocôndria vai liberar o citocromo C. Quando o citocromo C ele é liberado, ele vai ativar as chamadas caspases. E as caspases fazem com que ocorra a apoptose. Certo? Então, agora a gente tem... Mas vamos de novo, vamos falar mais uma coisa. O que acontece se... O que acontece se essas moléculas aqui, elas estiverem muito ativas, por exemplo? Ou só elas ativas e essas aqui não? Significa que a célula não vai morrer, não é mesmo? Então, mas agora vamos supor que a célula ela precisa morrer. Ela precisa morrer. Só que há algum defeito no DNA dela que faz com que as moléculas antiapoptóticas sejam ativadas de maneira muito mais potente do que a BAX-BAC. Ou talvez nem ative a BAX nem a BAC. Lembra que BAX-BAC são duas moléculas diferentes, a BAX e a BAC. Então, está muito ativo o BCL2 e o BCL-XL, e as BAC-BAC não estão conseguindo surtir efeito, não estão funcionando. O que isso vai acontecer? A célula, a mitocôndria não vai liberar citocromo C, consequentemente, não vai acionar as capazes, que não vai fazer a morte celular. E isso é extremamente ruim, quando a célula precisa morrer, porque aí ela não vai morrer. Ela precisa morrer, mas ela não vai morrer. Mas também é uma coisa positiva no caso que a célula não precise morrer, né? Claro, em células saudáveis. Bom, então essa foi a via intrínseca. Agora, a via extrínseca. A gente tem vários tipos de outras moléculas, que são as chamadas a fase ligante e a fase. O que isso significa? A gente tem a fase aqui, e a fase se liga ao fase ligante. É a mesma coisa com o TNF-alfa e o TNF receptor. Mesma coisa. O que isso faz? Quando essas moléculas elas se ligam, elas vão ativar as chamadas caspases iniciadoras, que são tipo caspases bebê. Essas caspases iniciadoras, elas vão ativar as caspases que vão fazer com que ocorra a morte celular. E esse é o fim. Achei fácil. Não é fácil? Esse aqui eu nem vou repetir, porque é literalmente isso. Isso aqui ativa, que ativa isso, que ativa isso, que ativa isso. Logo, se isso não ativar, isso não acontece, isso não acontece, isso não acontece. Viu? De boa. Espera aí. É isso. Beijo.